Diego Armando Maradona não está mais entre nós. Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês. E esse é um vídeo triste, não é um vídeo habitualmente mais alegre, que é o vídeo que eu faço. Não é o tipo de conteúdo que eu costumo produzir, mas a situação é extraordinária a tal ponto que eu resolvi fazer esse vídeo, que eu resolvi gravar esse vídeo. Diego Armando Maradona já não está mais entre nós, ele faleceu hoje, né? Você que está vendo esse vídeo nessa altura, você já sabe disso. E quero trazer para vocês um depoimento que transcende o futebol. Eu morei na Argentina durante um ano, pouca gente sabe disso. Eu fui na Argentina algumas vezes, eu tenho familiares lá, o meu pai especificamente trabalha e vive lá. Então eu tenho uma forte relação com a Argentina, eu morei em Buenos Aires, né? Tenho muita ligação com a cidade, eu acho uma das cidades mais fantásticas que eu já vi na vida, que eu já fui na vida. Então eu tenho uma relação com Buenos Aires, com a Argentina, e eu entendo o tamanho, eu pelo menos acho que entendo, né? Acho que tem uma proximidade suficiente para tentar entender, do tamanho do impacto que é a morte de Maradona. Trazer um depoimento agora, acabei de falar com meu pai por telefone, e Diego Armando Maradona tinha acabado de falecer, e as pessoas no lugar onde meu pai trabalha estão indo embora para casa, não conseguem mais trabalhar aos prantos com a notícia da morte. Então Maradona é de fato uma figura muito grande no futebol, né? Uma figura que a gente compara com Pelé, ele mesmo se comparou muitas vezes com Pelé, acho que até de maneira como um marketing, né? Então, e também para abraçar essa rivalidade Brasil-Argentina, o Brasil tinha um ícone, então a Argentina passou a ter um ícone também para rivalizar com o Brasil. E isso foi tudo muito saudável, acho que isso tudo catapultou muito os dois países no cenário do futebol mundial, mas ele não é somente um personagem grande no futebol, né? Ele não é somente um personagem grande que fez os feitos que fez no futebol, eu vou falar deles daqui a pouco. Ele também é um personagem grande na Argentina, né? Ele faz parte hoje da cultura da Argentina, do país, não somente do futebol argentino. Então, quando você conversa com um argentino dentro de Buenos Aires, ou quando você conversa com pessoas, com argentinos em diversos contextos diferentes que não o futebol, eles vão te falar, te perguntar quais são os três argentinos mais importantes da história do país. Provavelmente nesse top 3 aí vai estar Maradona, se não for o primeiro colocado. Então ele transcendeu a forma com a qual ele era visto no país, né? Então ele não é mais somente um ícone do futebol, ele é um ícone do país como um todo. E ele é um ícone do país como um todo porque por aquilo que ele fez no futebol e por aquilo que ele fez no futebol representou. E acho que aí entra, né, o futebol, como o futebol explica o mundo, né? Tem até um livro com esse título muito bom, por sinal. A gente fala muito, compara muito, por exemplo, Maradona com o Messi, né? O Messi, na minha opinião, é melhor do que o Maradona, ou seja, o Messi é melhor do que aquilo que o Maradona foi em relação à qualidade, mas o Maradona é sem sombra de dúvidas, isso aí eu não tenho nem debate. Acho que a discussão Messi e Maradona existe, quem foi melhor, mas a discussão quem foi maior não tem discussão. Maradona foi muito maior do que aquilo que Messi foi, por alguns aspectos que são intangíveis, digamos assim. Vou dar alguns deles. Maradona foi campeão na Copa do Mundo, como vocês sabem, ele foi campeão em 86, se eu não estou enganado, foi campeão em 86. E naquela Copa tem o gol famoso do La Mano de Dios contra a Inglaterra. E esse gol, ele não é somente um gol que representa algo do ponto de vista do futebol. Não é simplesmente uma equipe que derrota a outra na Copa do Mundo e passa de fase. Tinha todo o contexto da Guerra das Malvinas, então a Argentina e a Inglaterra estavam em guerra, né, ou tinham acabado de sair da guerra. E a Inglaterra tomou as ilhas de Malvinas da Argentina. Então os argentinos tinham aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento de que foram usurpados pelos ingleses. Eu não vou entrar no mérito de quem é a ilha, para quem faz parte, né, qual é o país que realmente é o detentor da ilha. Eu não vou entrar nesse mérito, eu estou simplesmente descrevendo como os argentinos se sentiam. E aí, logo naquele contexto, a Argentina joga com a Inglaterra numa Copa do Mundo. E aí a Argentina elimina a Inglaterra na Copa do Mundo com aquela atuação magnífica do Maradona. Com um gol que ele dribla metade da equipe, depois o gol com a mão. E o gol com a mão tem um peso muito grande. Por que tem um peso muito grande? Porque é mais ou menos assim, é como se ele estivesse vingando um país. Poxa, esses ingleses, eles foram injustos conosco, né? Agora a gente está conseguindo devolver na mesma moeda. A gente está sendo injusto com eles também. É um gol com a mão. Eles nos ferraram, agora a gente ferra eles, né? Agora a gente os ferra, né? Então, essa sensação de revide, de vingança, né? Que preencheu o argentino naquele momento, foi muito presente, ficou muito presente na cultura desde então, e foi dado por Maradona, né? Foi um gol com a mão de Maradona, né? Então ele tem um peso muito grande nisso. Então, quando a gente olha para o futebol e não explica o contexto,
quando a gente não explica o contexto, fica tudo muito mais difícil, né? Então, ou fica tudo com menos cor, digamos assim. É necessário sempre explicar o contexto para que a gente tenha a dimensão das coisas, né? O tamanho que as coisas adquirem, né? Então, cara, isso é muito pesado. E depois tem as escolhas futebolísticas de clube dele, né? A forma como ele jogou no Barcelona, a forma como ele colocou o Napoli no cenário mundial. Isso tudo. A Copa de 90 também, né? O fato dele ter feito como ele jogava na Nápoles, dele ter dividido o país, né? Relata-se muito isso. Ele jogou a Copa de 90 na Itália, contra a Itália, e os italianos torciam para ele ao invés de torcer para a própria seleção. Óbvio que não era um sentimento geral, né? Mas muita gente fala sobre isso, né? Que muitos italianos, principalmente os italianos de Nápoles, torciam mais para a seleção da Argentina, mais para Maradona, do que provavelmente para a sua própria seleção. Isso é algo inimaginável, principalmente do ponto de vista da Itália, né, que são extremamente apaixonados pela sua pátria, pela sua nação. Então é um personagem que conseguiu coisas que transcendem o futebol, né? E esses relatos que eu estou passando para vocês é isso. Então é alguém muito querido na cultura argentina, é alguém que vai virar uma lenda, ou seja, o futebol perde um personagem e ganha uma lenda, e acho que é uma lenda que vai transcender muito os anos, né? Ou seja, a gente ainda vai ouvir falar muito de Maradona sobre os anos. Em relação a jogador, né? Ele foi um meia, né? Um médio ofensivo com muita velocidade de execução. Ele era um meia que jogava com a bola muito colada no pé, parecido com aquilo que é o Messi. Só que ele talvez fosse mais inventivo, mais criativo que o Messi. Ele talvez não tivesse o nível de precisão que o Messi tem, mas ele tinha um senso de criatividade, se calhar, maior. Ele era mais, como os argentinos falam, ele era mais cachorreiro, ele era mais jogador de rua, digamos assim, do que aquilo que Messi é. Mas eu não quero fazer a comparação, não é o meu objetivo aqui fazer a comparação, é simplesmente descrever o tamanho que Maradona tem para a Argentina. Então morreu hoje um dos principais personagens da cultura argentina e que vai ficar na história da Argentina durante muitos e muitos anos. Bom, queria trazer esse depoimento, eu fiquei até um pouco tocado hoje com a notícia. Sei que hoje o país está em prantos, sei que a Argentina, né, apesar de a gente tratá-los como rivais, né, entre aspas, não merecia isso, é um país que está vivendo uma dificuldade muito grande e mais uma notícia triste para o país, não é legal, eu não fico feliz com isso. E também não fico feliz por ser a pessoa que foi, né, ser o personagem que é. Bom, mas é isso, pessoal. Te peço para deixar. Eu fico até sem jeito de pedir isso nesse vídeo, que eu tô enfim, mais triste mesmo. Mas, se possível, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Isso vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. E acabei de receber a notícia, né? Tô aqui à flor da pele. O meu objetivo era passar esse depoimento para vocês. Espero que eu tenha conseguido transmitir da importância, do tamanho de Maradona. Para a Argentina, né? Quando eu penso assim, poxa, imagina se Pelé falecer, a comoção que vai ser para o Brasil. Não, a comoção na Argentina hoje é maior do que se fosse o Pelé no Brasil hoje. Eu estou comparando, né? É bom comparar, mas estou comparando só para vocês terem uma dimensão disso, né? Bom, então fica aqui o meu depoimento para vocês. Rafa Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês e até a próxima.